Cada vez que eu selecionar aqui a classe, automaticamente ele vai carregar cada planilha. E caso não tenha nada, ele vai carregar as 3 planilhas que eu tenho dentro do meu Drive. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender mais sobre a função import range, além do básico que nós já vimos em outras videoaulas. Eu estou com uma planilha em branco nessa base de dados aqui, onde nós vamos fazer a importação de outras bases de dados, que eu tenho a base 1, onde eu tenho estudante, classe, teste 1, 2 e 3, com alguns nomes aleatórios aqui de uma classe, e esses pontos desses testes. Temos também a segunda planilha, a base 2, representada pela cor verde, onde eu tenho alguns nomes, a mesma estrutura que nós temos lá na primeira base. Todas as planilhas que eu tenho aqui, essas 3 planilhas, estão com a mesma estrutura. Nenhum nome se repete, tenho as classes, classe 1, 2 e 3, que vão estar na cor vermelha, a primeira planilha, base 1. Na cor verde, a classe 2, que é a segunda planilha. E na cor cinza, que é a terceira planilha, a terceira classe. Todas com essa mesma estrutura. Estudante, classe, teste 1, 2 e 3. E vamos aprender algumas dinâmicas de fazer a importação para dentro dessa planilha aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar a URL de todas aquelas bases de dados e colocar aqui na página 1. Vamos fazer isso? Então aqui em cima, ó, na URL, eu vou copiar toda a URL. Ctrl C, volta aqui na planilha, vou dar um Ctrl V. Vou na segunda planilha da classe 2, é a segunda base de dados, vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui embaixo. E na terceira planilha também, representada pela cor cinza, copiar toda a URL. Ctrl C e aqui embaixo também vou colar. Da base 1, da base 2 e da base 3. Eu poderia colocar até o nome dela aqui na frente. Aqui, ó, classe 1. Esse daqui vai ser a classe 2. E nós temos, por último, mas não menos importante, a classe 3. E temos o ID, a URL. Lembrando dessa URL, eu não preciso dela toda, eu vou deixar somente até o ID da planilha por enquanto. Depois a gente faz alteração para outras dinâmicas que nós vamos utilizar. Vou deixar somente até aqui o ID. Então nós temos essas 3 planilhas, né? Essas 3 bases de dados, que são 3 planilhas distintas, mas com a mesma estrutura da base de dados. Vamos relembrar como é que nós aplicamos a função import range. Eu vou colocar aqui igual import range. Lembrando, caso não apareça a sua sintaxe, é só clicar aqui no ponto de interrogação que vai mostrar. O primeiro critério de sua sintaxe, nós precisamos da URL da planilha. Como eu já tenho aqui a URL, vamos clicar aqui em qualquer URL. Vamos pegar da classe 1. Clico aqui na URL da classe 1, ponto e vírgula, e o intervalo que eu quero. Aqui no intervalo, se você clicar em expandir mais detalhes, veja como é que tem que ser a estrutura do intervalo. Eu tenho que colocar entre aspas duplas o nome da página da minha planilha, que nesse caso aqui, vou lá na 1, nesse caso seria página 1, seguido de exclamação e o intervalo que eu desejo fazer a importação. Vamos colocar ali o nome da página. Coloco aspas duplas, página 1, exclamação. Nessa base de dados aqui, eu vou pegar da célula A1, que é aqui onde inicia, até aqui o final, onde finaliza, que é na coluna E, na linha 15. Coloco de A1, 2 pontos, até E15, que é o final da minha base aqui embaixo. Dessa forma aqui eu finalizo com aspas duplas, fecho os parênteses e dou um Enter. A primeira vez que você fazer a importação com a função import range vai pedir a permissão. É preciso conceder, conectar essas planilhas. Na primeira vez que a planilha de destino extrair dados de uma planilha de origem, a permissão precisa ser concedida. Então, só a primeira vez que você precisa fazer essa permissão, posteriormente ela já vai atualizando conforme for adicionando dados lá naquela planilha.
Clicamos aqui em permitir acesso, vai carregar e já vai trazer aqui, ó, da classe 1. Chante, até aqui o final na Maia. Se eu voltar aqui dentro, Chante, até no final na Maia, pegando todos esses dados que nós queremos. Assim que funciona a função import range, pegando os dados lá daquela base de dados e puxando. Se eu colocasse o ID aqui dentro, ou a URL, eu teria que colocar entre aspas duplas. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, vamos entrar dentro da função, e aqui, ó, dentro da função, onde está B1, eu colocaria todo o ID, toda a URL, que seria toda essa URL aqui. Vou abrir aspas duplas, porque ela tem que estar dentro de aspas duplas, essa URL. Dou Enter, não sofre nenhuma alteração. Mas também eu consigo com o ID da planilha. O ID da planilha é essa parte aqui, ó. Depois de barra, eu tenho o número 1. Por coincidência, todas elas começam com o número 1 aqui, ó. 1, 1, 1. Aqui tá 1W, 1,6, 1S. A partir do número 1, eu vou copiar até o final onde que eu tinha barra. Se eu olhar na minha URL aqui em cima, ó, eu tenho essa barra no final, barra edit, exclamação, guide, que ele vai referenciar a página e tudo mais. Mas eu só preciso do ID, que é essa parte aqui de trás. Então vamos copiar esse ID, Ctrl C, entrar aqui dentro da função import range, e eu substituo toda essa URL apenas pelo ID. Fica menor esta função e fica melhor aí no entendimento, caso eu precise fazer alguma manutenção em funções mais complexas. Caso eu dê um Enter aqui, veja que não vai sofrer alteração também. Então consigo fazer essa dinâmica. Aqui dentro da função, nós podemos colocar o ID, a URL, ou fazer a referência a uma célula que contém essa URL ou que contenha o ID também. Se eu tirar aqui, ó, eu vou tirar tudo, deixar somente o ID. Deixar o ID dessa primeira. Vou vir aqui e vou fazer a referência àquela célula. Essa célula aqui. Não sofre nenhuma alteração. Se eu voltar aqui dentro e colocar B2, que é a célula de baixo onde está toda a URL, ele vai pedir a permissão novamente, porque é a outra planilha, e ele trouxe classe 2. O mesmo para B3, que é a minha terceira base de dados, a classe 3. Ele vai pedir a permissão, deixo aqui a permissão, e ele vai trazer a classe 3. Assim que nós aplicamos a função import range. Mas existem outras formas que nós conseguimos aplicar que é bem interessante de nós fazermos. Eu vou abrir outra página aqui da minha planilha, a página 2. E aqui nós vamos utilizar um método bem interessante que nós aninhamos outras funções para conseguir puxar essa base de dados lá. Vamos colocar aqui na célula A1 classe, para nós selecionarmos a classe. E aqui na coluna B, eu vou inserir uma lista suspensa, uma validação de dados, um menu drop-down. Como você já sabe, eu vou passar rapidinho aqui, menu suspenso de um intervalo, selecionar a área. Eu vou selecionar esta área aqui, onde eu tenho essa validação, clico em OK, vou em opções avançadas, deixar como seta, concluído e posso fechar. Como você já sabe aqui, é bem tranquilo de fazer essa validação. Aqui eu já consigo selecionar a classe. E agora com a classe, eu consigo puxar lá da página 1 a referência dessa classe e também consigo puxar o ID, podendo tornar esse intervalo que ele vai puxar com a função import range, tornando ali dinâmico esse intervalo. Vamos aplicar essa função aqui, colocar aqui na célula A3 igual import range. Aqui na URL, o que eu teria que fazer? Para eu fazer esse vínculo com esta célula aqui, eu não vou conseguir porque aqui eu não tenho o ID. Eu preciso puxar esse ID. Como que eu poderia puxar esse ID? Eu poderia utilizar uma função procv aqui dentro. Se eu colocar aqui, ó, procv, a chave de pesquisa vai ser este critério aqui, classe 1, ponto e vírgula. Qual que é o intervalo que eu quero pesquisar? O intervalo que eu quero pesquisar é lá na página 1,
aqui nesta área, né? Esta área aqui. Ponto e vírgula. Qual que é o índice? Qual que é a coluna que eu quero trazer? O ID, ou a URL, está na coluna 2 aqui em cima. Então, eu coloco o número 2. E se está classificado, vamos colocar 0 como padrão. Fecho aqui os parênteses, vou dar um Enter, só para a gente voltar para essa página. Finalizei a função procv, coloco ponto e vírgula, e agora a string do intervalo. Aqui na string do intervalo, todas as bases que eu tenho, ela inicia aqui na célula A1 e vai até a coluna E na linha 15. Se eu ver aqui em outra base, A1 até E15 e na base 3, também inicia em A1 e finaliza em E15. Aqui eu tenho um intervalo fixo e um intervalo padrão de todas essas bases de dados. Tendo esse intervalo padrão, eu já consigo colocar aqui, e o mesmo nome da página. Consigo colocar aqui dentro, aspas duplas, página 1, exclamação, e o intervalo, que é de A1, 2 pontos, até E15. Fecho aspas duplas e dou um Enter. Ele vai carregar, e aqui ele já puxou classe 1, que é a primeira classe que eu tenho lá dentro. Se eu selecionar aqui classe 2, ele vai carregar e vejo que ele já vai puxar da outra planilha que eu tenho, a classe 2. Selecionando a classe 3 também, ele vai puxar lá da classe 3. Mas se eu não tiver nenhuma classe aqui dentro, vejo que vai dar um erro. O valor não foi encontrado no retorno da procv. Eu não consegui encontrar o valor vazio na procv. Como que eu poderia fazer para solucionar? Quando não estiver nada, ou eu posso trazer um texto para a gente selecionar essa classe, vou te mostrar como é que faz, e eu poderia também fazer, quando não tiver nenhuma classe selecionada, que ele traga todas as bases que eu tenho lá dentro, todas as 3 planilhas, ele una esse intervalo todo. Vamos entrar aqui dentro da função. Primeiro eu vou dizer aqui que a gente tem que selecionar um intervalo. Entrar dentro da função e posso colocar simplesmente aqui na frente da função import_range a função serro. A função serro precisa do valor, que vai ser estas funções aqui, esta fórmula, ponto e vírgula, e o valor serro. O valor serro é que eu quero que a pessoa selecione uma classe. Vou colocar entre aspas duplas, por gentileza, selecione uma classe. Fecho aspas duplas, dou um Enter. E agora ele vai dar esse texto aqui para mim. Por gentileza, selecione. Eu esqueci o E. Selecione uma classe. Agora, quando eu selecionar a classe 1, aí ele vai trazer a base de dados. Classe 2 vai trazer a classe 2 e a 3 também. Então ele já vai fazer essa conexão. Caso não tenha nada, ele não vai trazer aqui para mim. E agora, se não tiver, como é que eu faria para conseguir trazer todas as 3 bases de dados? Para isso, nós temos que entender como é que ele faz para trazer as bases para cá. Eu vou abrir outra página da minha planilha. Aqui dentro dessa página, nós podemos fazer para unir as 3 bases de dados. Como que nós faríamos isso? Eu teria que colocar igual import range. Aqui dentro da função import range, eu não consigo colocar mais de um ID para puxar lá dessa planilha, mas eu posso colocar mais de uma função import range. Vamos colocar apenas uma aqui. Vou abrir aspas duplas, vou vir aqui na outra base de dados, na primeira base de dados que eu tenho, copiar o ID, colocar aqui dentro, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, abro aspas duplas, página 1, exclamação, de A1, 2 pontos, até E15. Fecho aspas duplas, fecho os parênteses e dou um Enter. Ele puxou a classe 1. Agora, para puxar a classe 2, eu posso utilizar dessa mesma forma. Eu vou copiar essa função para melhorar aí, para ser mais rápido. E aqui no final, eu vou colocar ponto e vírgula, Ctrl Enter para quebrar a linha e vou colocar outra função import range. Nesta outra função import range, eu só preciso mudar o ID dessa planilha, o ID dessa import, que vai ser a segunda base de dados aqui.
Vou selecionar aqui em cima o ID, vou colar aqui dentro e tenho que abrir aqui na frente chaves e fechar as chaves aqui no final. Vou dar um Enter e veja que ele trouxe aqui, ó, classe 1 e depois a classe 2. Mas está trazendo também o cabeçalho. Para contornar isso, eu posso iniciar a partir da linha 2. Dou um Enter. Agora sim ele trouxe classe 1 e depois ele veio para a classe 2. E o mesmo eu posso fazer para a terceira classe. Então aqui, antes de fechar as chaves, coloco ponto e vírgula, Ctrl Enter para quebrar a linha. Vou copiar essa função import range aqui de cima e nós mudamos para o ID da terceira planilha. Vou copiar aqui em cima o ID da terceira planilha e vamos substituir aqui embaixo. Então eu tenho a primeira planilha, a segunda planilha e a terceira planilha. As duas segundas bases de dados que eu estou puxando iniciam na A2, na segunda linha, porque na primeira vez que eu estou puxando aqui nessa primeira base de dados, eu já estou puxando o cabeçalho. Então, na segunda e na terceira eu não preciso, porque iria ficar ali no meio. Com isso, se eu der um Enter aqui, ele vai carregar e veja que trouxe classe 1, classe 2 e classe 3. Dessa forma, nós já conseguiríamos fazer com que ele fizesse a importação se estiver vazio o meu critério aqui em cima, que nós tínhamos feito dessa forma. Eu vou dar um Ctrl C aqui, posso copiar até os dois, Ctrl C, vou vir aqui Ctrl V, para nós termos essa validação já. E na validação, eu vou condicionar a esse intervalo. O que eu teria que fazer? Na frente aqui das chaves, eu vou dar um espaço e vou colocar se este valor aqui for igual a vazio, ponto e vírgula, aí eu vou trazer a todas as bases de dados que eu tenho. Caso contrário, aqui no final das chaves, eu vou colocar ponto e vírgula, Ctrl Enter para quebrar a linha, e aqui seria o valor se falso. Esse aqui é o valor se verdadeiro, e aqui atrás o valor se falso. No valor se falso eu vou colocar qualquer texto. Aqui, teste. Fecho aspas duplas, dou um Enter. Bom, ele está trazendo o teste aqui para mim. Se eu não tiver nada aqui, aí ele vai carregar todas as bases que eu tenho. A planilha 1, 2 e 3. Se está funcionando quando eu não tenho nada, agora eu tenho que testar se vai funcionar quando eu selecionar. Para fazer essa validação, eu posso aproveitar esta função que nós fizemos aqui, ó, dessa função import range com a função procv. Isso que nós vamos aplicar aqui no final. Vou tirar aqui o teste e vamos fazer a importação import range com uma procv desta chave de pesquisa, ponto e vírgula. No intervalo que eu tenho aqui, desse intervalo aqui das duas colunas, ponto e vírgula, a segunda coluna que eu quero trazer, que é o ID ou a URL, ponto e vírgula, 0, fecho os parênteses da procv, ponto e vírgula, lá na página 1, vou copiar aqui de cima aqui para baixo, página 1 a partir da A1. Se não tiver nada, ele vai trazer a classe 1, a classe 2 e a classe 3. E se eu selecionar aqui classe 1, ele vai trazer somente a primeira base. Classe 2, ele vai selecionar a segunda base de dados, que é a classe 2. E assim sucessivamente. Algumas dinâmicas que nós conseguimos utilizar com a função import range para nós unirmos várias bases, então várias planilhas, fazer essa unificação. Nós vamos aprender mais com a função carry também em outras videoaulas. Mas aqui com a função import range nós já conseguimos unir todas essas bases de dados e também conseguimos selecionar qual que nós queremos trazer aqui para dentro. Junto com a função procv, uma validação de dados, conseguimos fazer essa seleção. Bem simples, cada vez que eu selecionar aqui a classe, automaticamente ele vai carregar cada planilha. E caso não tenha nada, ele vai carregar as 3 planilhas que eu tenho dentro do meu Drive. Várias formas que nós conseguimos aplicar
com a função import range, alinhando com outras funções, além do básico aí que nós já vimos em outras videoaulas. Aqui no canal você já pode se tornar membro. Está o botão aqui embaixo com o dinheiro de um cafezinho. Você apoia demais aqui o canal, tem acesso antecipado às aulas e também a lives exclusivas de membros do canal. E lembrando, se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou algo para complementar na função import range, deixa aqui nos comentários, que vai ser muito interessante nós vermos várias dinâmicas para esta função. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!